Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Estude com Elei. Então não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, dar o seu like, enfim, deixa seu comentário para mais uma aula e hoje nós vamos ter aula de Seguridade Social. Você já ouviu falar sobre esse tema? Bora lá para a aula que ela já vai começar. Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre Seguridade Social, evolução histórica, que é uma temática que cai na prova da OAB, cai para concursos, inclusive o concurso do INSS está chegando e direito previdenciário ele não vai cair, ele vai despencar na prova. Então, se você está se preparando para concurso, essa é uma temática excelente para você começar nos seus estudos. Ou você ainda não conhece direito previdenciário, mas quer conhecer um pouquinho, aprender sobre evolução histórica, enfim, aqui nós vamos construir toda uma jornada relativa ao tema, então fica comigo, que hoje a gente vai começar de forma introdutória. Esse aqui é o início da Seguridade Social e aí durante as aulas nós vamos aprofundar. Lembrando, pessoal, que esse projeto é mais um projeto meu aqui que reforça, na verdade, os meus estudos para a carreira jurídica. Então, estou compartilhando com vocês o material que eu vim estudando durante a semana e esse aqui é o meu resumo para reforçar cada vez mais os meus conhecimentos. Então, chega de papo, que a aula já vai começar, né? Então, vamos lá. Quando se fala em seguridade, a primeira pergunta que veio à minha mente foi: o que é essa bendita seguridade social? Afinal de contas, ela está definida na Constituição, não está definida? Quem inventou? Como é que surgiu? Essas foram as perguntas que surgiram assim na minha cabeça quando eu comecei a estudar sobre seguridade social. Então, a seguridade que é definida pela Constituição Federal no artigo 194, grave esse artigo porque ele cai em prova, define que seguridade é um conjunto integrado. Então, eu tenho uma união de ações dos poderes públicos. Eu estou falando da União, Estado, DF, municípios e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, eu estou repetindo para que a gente possa memorizar, tá certo? Existem outros direitos sociais e a gente não pode confundir porque não tem educação aqui, não tem outros direitos sociais, é só saúde, previdência e assistência social. Mas, afinal de contas, o que a Seguridade garante? Porque o que é a saúde? O que é a assistência social? O que é a previdência social? Então, quando eu falo de saúde, eu estou falando de proteção universal, gratuita e para todos, ou seja, você não precisa pagar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que os impostos a gente contribui muito para que essa saúde aconteça. Mas, para título de prova, ela é gratuita, tá? Quando eu falo de assistência social, eu falo de quê? Proteção não contributiva. Significa o quê? Que eu não preciso contribuir, destinada a quem se encontra em situação de vulnerabilidade social. Então, eu não preciso contribuir, mas eu preciso estar em uma situação econômica que realmente eu faça jus à assistência social. E quando eu falo de previdência social, eu estou falando de proteção contributiva, ou seja, ela é voltada a quem trabalha e a quem contribui. Cuidado para você não confundir o que é dada assistência e o que é dada a previdência social. Então, nós temos outros direitos, como eu botei aqui. Embora existam direitos relativos lá nos direitos sociais relativos à educação, moradia, trabalho, que são considerados direitos sociais, eles não vão fazer parte desse núcleo, porque esse núcleo é SPA, grava saúde, previdência e assistência social, ou saúde, assistência social e previdência. Leia repetindo, é memorizando até a gente gravar. Mas dentro desse contexto de evolução histórica, a primeira fase é a fase da assistência social, porque até a gente chegar a falar de seguridade, muita água rolou embaixo dessa ponte. Então, a primeira vai ser a fase da assistência social. E aqui, pessoal, o que é interessante? É que ela começa em 1601. Minha nossa, é muita coisa. Muita água para trás. Então, no início de tudo, a proteção social era uma prática privada e informal. Então, bora olhar comigo aqui na tela. Então, essa prática privada informal, ela vai ser realizada exclusivamente, e aí eu coloquei uma foto para a gente memorizar, no âmbito familiar e no âmbito da comunidade. Ou seja, aqui nós tínhamos laços afetivos e tradicionais, esse sistema de 1601, gente, faz muito tempo, né? E aí a gente tinha um tradicional sistema do pater familias, ou seja, o chefe
da família, o homem, né, ele era responsável de proteção dos membros da família e também de outros da comunidade. Então, aqui em 1601, a gente não tinha Estado, nós tínhamos a ausência total desse Estado e a proteção social, né, era feita pelo homem. Essa é a primeira fase, que é a fase da assistência social. Mas nós tivemos aí evolução com a Lei dos Pobres lá na Inglaterra, que foi a partir de 601. E aí nós temos o surgimento do primeiro marco estatal da assistência social com a lei, né, que era chamada Lei dos Pobres, né? E o que ela incluía aqui? Eu até coloquei em negrito, né? O poder público começa a assumir essa responsabilidade de forma limitada, mas para quem? Para os vulneráveis, para aqueles que estavam em uma situação econômica, né, aí na linha da pobreza. E aí você tem a contribuição obrigatória de forma coletiva, mas essa contribuição é feita ou seja, a igreja, ele assume a execução dessa assistência social, mas é ligada, né, ou seja, quem estava nesse guarda-chuva eram as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência e os desempregados. Então a gente já começa a perceber que há uma evolução, porque você tem um rompimento com aquele modelo puramente privado, onde o homem, onde o pai, no caso, ele assumia essa responsabilidade, e aqui a gente tem já a responsabilidade passando para a igreja, mas com traços assistencialistas focados justamente na proteção das pessoas mais vulneráveis. Então a gente já começa a perceber a evolução dessa proteção. Mas a gente tem a evolução também passando para a segunda fase. A segunda fase a gente fala que é a fase do seguro social. Mas em que contexto ele surge? Então, o contexto histórico da segunda fase do seguro social vai se dar a partir do século XIX, com a Revolução Industrial. Então, se você não sabe o que é a Revolução Industrial, eu conto um pouco lá na nossa aula de positivismo. Vou deixar aqui o card aqui para você assistir. Se você não assistiu ainda a aula de positivismo, é super interessante, que eu falo sobre Revolução Industrial e Revolução Inglesa. Mas a Revolução Industrial, ela vai transformar a estrutura produtiva da sociedade. Então, você vai ter, inclusive a foto, ela retrata muito bem esse contexto. Você vai ter condições de trabalho extremamente precárias, longas jornadas, insalubridade, altos índices, até a língua enrola, porque são muitos altos índices de acidente de trabalho, exploração da mulher, exploração das crianças. Então, esse é o contexto histórico, né, social aqui da segunda fase, em que vai existir o seguro social. Então, a sociedade estava um caos, e isso causa uma enorme insatisfação social e, claro, né, o enorme crescimento de movimentos revolucionários e operários. Então, para conter, né, a massa revolucionária, nós temos aí o surgimento dos primeiros sistemas de seguro social. O que esses sistemas, né, tinham como objetivo? Garantir mínimas condições aos trabalhadores para preservar a ordem social e evitar as revoltas. E é dentro desse contexto que surge o seguro social. Lembra que aqui na segunda fase eu não estou falando de seguridade social abarcada pela Constituição de 1988. Eu estou falando da fase do seguro social, onde eu tenho aí a mínima garantia dessa proteção. E dentro desse primeiro sistema de seguro social, nós vamos lá para a data de 1888, com o chanceler alemão Otto von Bismarck. Grave esse nome. Então, em 1888, o chanceler alemão Otto von Bismarck, ele vai instituir o primeiro sistema de seguro social formalizado na história. Então, qual era o objetivo? Coloquei a foto dele. O objetivo era a contenção de conflitos sociais, porque tinha que estabilizar a sociedade. Não? Então, a abrangência desse primeiro sistema de seguro social era o seguro-doença, seguro de acidente de trabalho, seguro de invalidez e a proteção da velhice. Agora, muito cuidado, porque ele tinha financiamento. Então, o financiamento era dado pelos empregadores e pelos empregados. Então, quem eram os empregadores? Eles eram os patrões, né, que eram obrigados legalmente a contribuir. E os empregados também deveriam contribuir. Então, a característica do seguro social nessa época era o sistema de proteção parcial. Por quê? Porque quem era assegurado eram as pessoas que estavam empregado e estavam contribuindo. Então, quem estava desempregado, quem não estava, pessoas que não poderiam contribuir,
ou famílias vulneráveis não faziam parte do primeiro sistema de seguro social. Mas aí a gente vai evoluindo e nós temos a terceira fase. E aí sim é uma fase de seguridade social que a gente começa, eu não estou falando do contexto do Brasil, mas do contexto do mundo, a falar sobre uma proteção no outro contexto. E aí a gente fala, na verdade, sobre a universalização da proteção social, que é o plano de Beveridge, que é o marco da seguridade social moderna, que vai surgir lá em 1941. Ou seja, no auge da Segunda Guerra Mundial, o governo britânico ele vai encomendar ao economista, sociólogo, né, William Henry Beveridge, um relatório para pensar soluções novamente para a contenção da massa, né? Mas dessa vez era garantir a proteção social no pós-guerra, que também era um momento de revolta, que também era um momento de caos. Então esse documento ele ficou intitulado como Relatório de Beveridge e ele propõe a criação de um sistema público de proteção mais abrangente. Então o plano dele era um modelo de proteção universal. Então aqui nós temos uma mudança, porque aqui você não precisa contribuir e você não precisa estar trabalhando. A proteção ela se dá universalmente, ou seja, para todos os cidadãos e não apenas para quem trabalha ou contribui, como era lá no plano de Bismarck. Então a gente tem aqui uma síntese da proposta com o nome do berço ao túmulo. Esse era o nome do relatório dado aí para o que o economista criou. Ou seja, esse plano ele vai abranger todas as etapas da vida, desde o nascimento até a velhice, independentemente da situação de emprego. Então, o que a gente tem que eu acho que é legal apontar? Que antes do plano, a gente tem uma proteção restrita, ligada à capacidade de emprego e à capacidade de contribuição. Quem não trabalha, não contribui, fica sem proteção. Ou seja, até então, o modelo vigente de proteção social era uma proteção condicionada. Mas a gente vai ter mudanças, porque a partir do relatório, né, do economista do plano de Beveridge, nós temos aí uma expressão mais universal, uma expressão e até uma proteção universal. Grava essa expressão, do berço ao túmulo, que é uma expressão que resume a ideia de proteção contínua e incondicional. Então, o plano de Beveridge, ele surge com a ideia de proteção universal, direito universal, não como privilégio de quem contribui, e o Estado aqui assume o dever de garantir, né, a segurança social para todos, independentemente de contribuição prévia. E aqui a gente tem a proteção universal para a criança, com políticas de saúde, assistência e educação, a proteção na vida adulta, emprego, auxílio por doença, auxílio invalidez e até a velhice com aposentadoria e cuidados contínuos. Então aqui a gente tem um movimento onde esse modelo ele vai influenciar profundamente o nosso sistema de seguridade social. Não só o nosso, como de vários países, né? Então a gente tem aqui uma transição de uma visão assistencialista, seletiva, para uma visão mais universal, né? Universalista e solidária. E no Brasil, como é que vai estar essa fase? Como é que vai surgir o nosso sistema de seguridade social? Porque lá no início da aula eu falei que é um tripé, né? Saúde, assistência e previdência social. Mas como tudo isso que eu contei aqui, essa história toda, vai influenciar no nosso sistema de seguridade? Quais são os nossos marcos históricos? Como passamos de ações assistencialistas para um sistema integrado e estruturado? Você quer saber mais? Então, te espero na próxima aula. Tchau, pessoal!